Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 21 de 2 Reis. Leremos em seguida o capítulo 3 de Hebreus. Daremos sequência a Oséias no seu capítulo 13. Deixa eu só confirmar com vocês. E logo em seguida leremos o capítulo 139 de Salmos. Então, antes de darmos início, feche teus olhos e ora comigo. Deus maravilhoso, Pai eterno, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e clamamos para que o Senhor nos dê entendimento de tudo que iremos ler e ouvir a respeito do Teu Evangelho. Nos ajuda, Deus, a colocarmos em prática também e a sermos fiéis para contigo em todo o tempo. É assim que oramos ao Senhor. Em nome do Teu Filho amado, te agradecemos também pela nossa vida e o acesso que temos a essa palavra tão preciosa. Em nome de Jesus, é aqui que oramos e agradecemos. Amém e amém. Capítulo 21 do livro de 2 Reis. E corrigindo, o capítulo de Oséias é o capítulo 14. Então, leremos o capítulo 21 de 2 Reis, capítulo 3 de Hebreus, capítulo 14 de Oséias e capítulo 139 de Salmos. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste a Deus Azerá, como a que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mau aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Azerá que ele tinha feito e a colocou no templo a respeito da qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvirá a respeito dela ficará com os 2 ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mau aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo o que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Azur de Jotibá.
Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha dado, serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiravam contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 3 do livro de Hebreus. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 14 do livro de Oséias. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão. O seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde. De mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Capítulo 139 do livro de Salmos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto? De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, seriam mais do que os grãos de areia, quando acordo ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti e, como teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Até mais para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fique com Deus.